E aí galera, tudo bem com vocês? Prontos para a terceira aula? Bom, na aula passada a gente falou sobre a obesidade, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a hipertensão. Hipertensão é quando a pressão arterial do nosso corpo ela é aumentada por alguns motivos que a gente vai estar tratando aqui. E espero que vocês tenham uma boa aula. A aula de hoje ela vai ter bastante leitura. Então a gente vai estar lendo, vou estar explicando, leio mais um pouco, vou explicando, para a gente não tornar a aula tão cansativa assim só de leitura, tá ok? A gente vai estar iniciando falando sobre o conceito de hipertensão. O conceito de hipertensão é o seguinte: a hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, ela significa ter a pressão arterial sistematicamente igual ou maior do que 14/9. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta, que ligada a várias mangueiras, se fecharmos uma das pontas das mangueiras, a pressão lá dentro vai aumentar. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue, se os vasos são estreitados, a pressão sobe, ou seja, sabe quando a gente coloca aquele aparelhinho que vai apertando seu braço para fazer essa verificação da sua pressão arterial? Então, aquele aparelhinho ele funciona da seguinte forma: ele vai comprimindo os seus vasos, e aí depois o médico lá ele vai soltando a pressão de pouco a pouco, e aí ele vai vendo como que está o batimento do teu coração. E aí aquilo ali vai ser feito quantos batimentos, ou seja, vai estar 140 batimentos na alta e 90 na baixa, nesse caso aí de estar 14/9, ok? Nós vamos verificar aí que existem vários motivos para que você possa contrair hipertensão, né? Como eu já tinha falado antes com vocês, a hipertensão ela é uma doença crônica, não é transmissível, mas ela principalmente acontece porque os vasos eles ficam rígidos de acordo com a situação, e aí isso não permite que eles se estreitem mais, né? E aí eles vão fazer com que o sangue circule com uma dificuldade maior. Dentre alguns motivos, a gente tem a arteriosclerose. A arteriosclerose é quando os seus vasos, né, as suas artérias, elas começam a ser, de certa forma, vamos dizer assim, entupidas por placas de gordura. Ou seja, quando você começa a se alimentar muito mal, você começa a consumir muita gordura, os seus vasos eles começam a ser preenchidos com células, com placas de gordura. E aí fazem com que esse vaso ele venha se estreitando, ou às vezes até sendo interrompido a circulação sanguínea naquele local ali. Então você percebe aí, ó, o primeiro vaso na imagem, ele está totalmente livre, ou seja, o sangue pode circular ali numa boa. Já no segundo já tem uma plaquinha de gordura, e no terceiro o vaso já está quase que completamente fechado. Então vamos ler aí, ó. A arteriosclerose ocorre quando as artérias que levam oxigênio e nutrientes a partir do coração para o restante do corpo tornam-se duras e estreitas. Isso faz com que o fluxo de sangue seja prejudicado. As artérias saudáveis são flexíveis, mas ao longo do tempo elas podem endurecer. Por isso, a arteriosclerose é um problema muito associado ao envelhecimento. Ou seja, com o envelhecimento, é normal que as nossas veias elas venham ser rígidas, venham ser mais desidratadas, fazendo com que elas não sejam tão maleáveis, tão flexíveis assim. E aí, com uma alimentação incorreta, esse problema pode se agravar. E aí você vai ter grandes consequências referente muito à sua pressão, porque as tuas artérias estando rígidas, você não vai conseguir ter uma pressão
do sangue, uma pressão do coração muito legal aí, ok? A gente vai ver alguns tipos de arteriosclerose. Bom, a gente tem a arteriosclerose aí, normal, né? A gente tem a doença arterial coronariana, a gente tem a doença da artéria carótida, a gente tem a doença arterial periférica e a doença renal. Vamos ver o que é cada uma delas. A arteriosclerose ocorre quando a gordura, o colesterol e outras substâncias levam ao endurecimento e estreitamento das artérias. Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, incluindo o coração, pernas e rins. Ou seja, é o que a gente tratou aí anteriormente. Doença arterial coronariana. Essa condição ocorre quando as artérias coronárias do coração tornam-se duras. As artérias coronarianas são os vasos sanguíneos que fornecem oxigênio e sangue ao tecido muscular do coração, ou seja, são as veias, são as artérias que chegam com sangue ao coração, ok? Doença da artéria carótida. A artéria carótida são encontradas em seu pescoço e fornecem sangue para o seu cérebro. Essa artéria pode ser comprometida se a placa de gordura se acumular em uma das suas paredes. A falta de circulação pode causar uma diminuição do sangue e oxigênio para os tecidos e a célula cerebral. Pessoal, preste atenção nesses dois últimos exemplos que a gente teve. Existe uma artéria que ela vai levar sangue para o coração e existe a artéria que ela vai levar sangue para o cérebro. Agora, vocês imaginam, uma dessas veias aí, uma dessas artérias sendo entupida, ou seja, sendo privada de levar o sangue, levar o oxigênio até o coração ou o cérebro da gente. Imagina o que pode acontecer, vamos lá. Se for em relação ao coração, você pode ter um infarto, ou seja, seu coração pode ele parar e você pode morrer. Olha só como que é uma arteriosclerose pode trazer grandes malefícios. E em respeito do cérebro, se o seu cérebro parar de receber sangue, parar de receber oxigênio, o que você pode acontecer? Ter um AVC. Pode ter um acidente vascular cerebral aí. E aí? O acidente vascular cerebral, quando acontece, as pessoas elas podem ou morrer ou ficar com sequelas bem graves. Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é ligação cruzada, ou seja, o lado direito do nosso cérebro ele controla o lado esquerdo e o lado esquerdo do nosso cérebro controla o lado direito do nosso corpo, ou seja, existe uma ligação cruzada. Então, se você tem uma falta de oxigênio, por exemplo, no lado direito do seu cérebro, o seu lado esquerdo corporal ele vai ficar comprometido. E vice-versa, se for do lado esquerdo, o seu lado direito do corpo fica comprometido. Então olha o perigo aí. Olha o perigo de você ter uma má alimentação, ter uma vida sedentária. Olha o perigo. Olha o que você pode estar causando para o seu corpo. Imagina um idoso que tem essas artérias mais rígidas, com um calibre menor. Olha o perigo que eles correm também. A doença arterial periférica. Suas pernas, braços e parte inferior do corpo dependem dessas artérias para fornecer o sangue e oxigênio para os tecidos. Artérias endurecidas na região podem causar problemas de circulação nessa área do corpo, ou seja, são as famosas varizes. E aí eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês sabiam que a panturrilha, que o nosso gastrocnêmio, ele é o nosso segundo coração do corpo? Ou seja, é através da nossa panturrilha que o nosso sangue ele consegue voltar e consegue fazer com que o nosso sangue circule ali na perna e não fique parado ali. Porque se ele ficar parado ali, ele vai trazer algumas consequências para a gente. E aí dentro dessas consequências são as varizes. Então, pessoal, observa só, quem tem uma panturrilha bem trabalhada, que treina a panturrilha, dificilmente vai ter problema de artéria periférica rompida, artéria periférica entupida. Por quê? Porque ele consegue fazer com que a panturrilha dele seja forte o suficiente
para poder bombear o sangue, para o sangue poder recircular na parte inferior do nosso corpo, que são nossas pernas, são nossos membros inferiores e até mesmo nosso braço, né? Só que o nosso braço ele não se relaciona à panturrilha, tá? E as doenças renais. As artérias renais fornecem sangue para nossos rins. Os rins eles filtram todos os resíduos e a água extra que partem do nosso sangue. Quando eles não podem filtrar adequadamente, os resíduos se acumulam dentro das artérias renais, tornando-os mais difíceis. Os vasos endurecidos eles podem levar à insuficiência renal. Quem de vocês já ouviu falar em hemodiálise? Hemodiálise é literalmente uma filtragem do seu sangue, uma filtragem do que passa no seu rim, para que isso não ocorra, para que esses resíduos sejam retirados do seu corpo. Ou seja, às vezes às vezes não, né? Quem precisa fazer a hemodiálise é sinal que o rim dele não funciona legal. Ou o rim é totalmente parado, ou ele tem uma deficiência muito grande de poder fazer com que a filtragem do seu sangue ela seja de forma efetiva. Ok? Então, se você hoje em dia não tem o costume de beber tanta água, por favor, passe a beber, porque você vai estar fazendo um favor para o seu rim, vai estar ajudando com que ele filtre melhor e não vai estar sobrecarregando esse seu órgão que é tão importante no seu corpo. Ok? Então, recapitulando, a gente tem a arteriosclerose, que a gente já falou, a gente tem a doença coronariana, que são as artérias que levam sangue para o seu coração. Nós temos as doenças da artéria carótida, que são as artérias que levam o sangue para o seu cérebro. A gente tem a doença arterial periférica, que são os que a gente popularmente conhece como varize. A gente tem a doença renal, que é a questão dos rins, beleza? Passando lá, a pressão alta ataca os vasos, coração, rim e cérebro, como já foi dito anteriormente. Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão elevada. Com isso, os vasos se tornam endurecidos e estreitos, podendo passar do tempo, entupir ou romper, que é o caso que a gente falou anteriormente. Quando você rompe, você tem uma varize. Se ele entupir, você pode ter um AVC ou ter um infarto e assim por diante. Quando o entupimento de um vaso acontece no coração, causa angina, no que pode ocasionar um infarto, que é o que eu falei com vocês anteriormente. Angina é uma dor, tá? É uma dor que ela como a gente pode falar, ela é bem característica quando a pessoa está tendo um infarto, que é uma dor propriamente no coração. No cérebro, o entupimento ou rompimento do vaso ela pode levar ao derrame cerebral ou AVC, que é como eu expliquei anteriormente. Nos rins pode ocorrer alteração na filtração e até paralisação dos órgãos. Todas essas situações são muito graves e podem ser evitadas com tratamento adequado. Ok? Existem várias formas de tratar. Quando o caso ele é mais grave, aí é necessário que você tome alguns medicamentos, faça alguns tratamentos médicos. Quando o caso não é grave, o caso é contornável, nós conseguimos, através dos remédios mais fracos e através de exercício, de uma alimentação adequada, você ter o controle dessa hipertensão aí, tá ok? Em alguns casos ela vai até ser, vai acabar a hipertensão, né? Sua pressão vai conseguir voltar ao normal. Mas de uma forma geral você vai conviver com isso aí durante a sua vida, numa boa, sem você ter grandes problemas, se você tomar os cuidados que são indispensáveis, né, para quem é hipertenso. Bom, vamos lá. 1 em cada 5 brasileiros sofre de hipertensão arterial. A população pressão alta, ou seja, a gente tem a cada 5 pessoas tem um dessas 5
que ela tem hipertensão, tá? É uma doença crônica adquirida em 95% dos casos por hereditariedade ou por fatores extremos de risco como obesidade, estresse e consumo excessivo de álcool, fumo e sal. Ou seja, pessoal, em 95% dos casos pode ser por questão genética, ou seja, você adquirir pressão arterial porque o seu pai é hipertenso, porque seu avô é hipertenso, porque você tem pessoas na família que você é hipertenso, ou desses 95% também, existem os casos da pessoa ser obesa, ou seja, ela vai estar acima do peso e com esse acúmulo de gordura no corpo, ela pode se tornar uma hipertensa. Tem a questão do estresse, que é demais. Hoje em dia, a gente tem um acúmulo de estresse muito grande por parte do trabalho, por parte de problemas diários. E aí a pessoa, se ela for uma pessoa muito estressada, ela pode também adquirir a questão da hipertensão. Então tomem cuidado aí, não se estressem, pessoal. No stress, tá? Eles têm aí o consumo excessivo de álcool, a questão de fumar muito e de ingerir muito sal, o sódio, né? Então, pessoal, tomem cuidado. A gente vê hoje muitos jovens tendo um consumo excessivo e muito alto de álcool. Alguns jovens fumando. Então, tomem cuidado com isso. Procurem não trazer esse mal pro corpo de vocês. Vocês têm uma falsa sensação de felicidade, de liberdade quando esses jovens eles consomem álcool ou fumo, mas isso lá na frente vai trazer grandes consequências para eles. Então, pessoal, não vá por ideia dos outros, não façam isso com a vida de vocês, porque vocês vão estar de uma forma, né, maltratando o corpo de vocês, tá? São mais de 30 milhões de brasileiros acima de 18, o equivalente a 21,4% da população no país, com níveis de pressão arterial igual ou acima de 14,9%, ou seja, 21%, vamos botar aí, 21% e meio, acima de 18 anos dos jovens, eles têm hipertensão, acima ou igual a 14 por 9. No mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas são afetadas, e elas têm impactos também nos tratamentos odontológicos. Aí, pessoal. Então, a pressão alta ela interfere também na questão dos seus dentes, na questão dos tratamentos odontológicos. É uma doença democrática, ou seja, ela vai atingir qualquer pessoa, seja por cor, seja por dinheiro, faixa etária, classe econômica. Então não tem ela não tem uma característica de ela só atinge pessoas idosas. Não, ela pode atingir crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Ela pode atingir qualquer pessoa, na qualquer idade, na qualquer faixa etária, tá? Então fiquem ligados. No Brasil, sua incidência aumenta proporcionalmente à idade entre 18 e 29 anos, atinge 2,8% da população, enquanto de 30 a 59, o percentual pula para 20%, dobrando para 44,4% na faixa entre 60 e 64 anos. Ou seja, pessoal, praticamente na faixa entre os 60 e 64 anos, a cada 2 pessoas, uma tem a hipertensão. Então, olha que perigo. Aumentando para 52,7% nas pessoas entre 65 e 74 anos. O percentual é ainda maior entre idosos com mais de 75 anos, é 55%. Pessoal, é uma porcentagem muito alta, tá? Então a gente percebe aí que conforme a idade vai avançando, a tendência de você adquirir hipertensão é muito maior. Então é o que eu falei anteriormente, tome cuidado, porque o que você faz hoje vai refletir lá na frente. Talvez não vai refletir ano que vem,
nem em 2022, nem em 2023, vai refletir lá em 2030, quando você já tiver com uma idade bem mais avançada do que você está hoje e você vai acabar não podendo voltar atrás, tá? Então, resumo. Mais da metade da população brasileira acima de 65 anos sofre hipertensão arterial. Ou seja, exemplo aí na sua casa, se você tem o seu avô, se ele tiver acima de 65 anos e ele não tiver hipertensão, ele é um vitorioso. E aí você vai pedir a ele qual é a receita disso aí. Por quê? Mais da metade da população brasileira na cidade ela tem. Ou seja, mais de entre duas pessoas, uma e meia, vamos botar assim. Ou seja, a cada 3 pessoas, 2 sofrem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é como eu falei, pode hoje você estar bem, pode estar aí cheio de saúde, mas quando chegar mais tarde você vai ver que a coisa não era bem assim, né? A gente vai falar sobre alguns fatores, seja eles bom ou seja eles ruim, para a questão da hipertensão, ok? Bom, primeiro fator aí, indivíduos que consomem maior número de pequenas refeições ao longo do dia, eles apresentam pesos relativamente menos do que aqueles que consomem número menor de grandes refeições, ou seja, aquelas pessoas que comem pouquinho, que comem uma quantidade menor, mas elas têm um maior número de refeições, ou seja, por mais que ela coma pouquinho, mas ela faz 6, 7, 8 refeições por dia, elas tendem a ter um peso relativamente menor do que aquela pessoa que come 3 vezes, mas come uma grande quantidade de comida em cada vez que ela vai comer. Ou seja, vamos supor que você toma café da manhã, almoça e janta. Mas no café da manhã, no almoço e na janta, você come quantidades muito grandes. Você come, sei lá, no café da manhã 5 pães, aí no almoço você vai comer 5 colheres de arroz, 5 colheres de feijão, 3 pedaços de carne e a mesma coisa na janta, você tende a ter um peso maior do que a pessoa que ela vai comer um pãozinho no café, passou umas 3 horinhas, ela vai comer uma fruta, chegou na hora do almoço, ela vai comer um pouquinho de comida, chegou na hora do lanche, ela vai comer uma outra fruta e assim por diante. Você tende a ter o peso maior em pessoas que comem grandes quantidades por poucas vezes do que pessoas que comem pequenas quantidades mais vezes. Por quê? Porque o seu corpo ele vai conseguir metabolizar essa comida mais rápido e toda hora vai ter comida para metabolizar, ou seja, você vai permitir que seu corpo fique mais ativo, tá? A segunda é referente ao gasto energético. A gente tem o TMB, que é a taxa metabólica basal. A gente tem o exercício físico, que é a energia que você gasta durante a atividade. E a gente tem o ETA, que é o efeito térmico dos alimentos. Ou seja, você somando esses 3, você tem um gasto energético aí. E aí vai depender de como é seu gasto energético. Por exemplo, se você tem uma taxa metabólica basal baixa, se você não faz exercícios físicos, ou seja, você não vai ter gasto durante a atividade. E se você come alimentos que ele não tem um efeito térmico tão alto, você tende a acumular mais gordura no seu corpo, mais energia no seu corpo, que vai se transformar em gordura, como a gente já viu anteriormente, quando a gente estava falando sobre obesidade. A obesidade é aquela energia que você não gasta e acumula no seu corpo. E aí essa energia ela é acumulada em forma de gordura, em forma de lipídio. Agora, se você tem uma taxa metabólica basal alta, se você pratica exercícios com uma alta intensidade, com alto gasto calórico, e se você tem um consumo de alimentos que te ajudam nesse efeito térmico do alimento, você tende a ter um gasto energético muito maior do que o normal. E aí, consequentemente, você vai conseguir ter uma perca de gordura muito maior no seu corpo. Tem a questão da intensidade da duração, que já foi mencionada aí nos exercícios físicos. Você tem que ter uma intensidade e você não tem necessidade também de ter uma duração alta.
Você pode fazer exercícios com uma intensidade muito alta, com uma duração baixa, ou você pode inverter. Você pode ter uma intensidade aí mediana e ter uma duração aí razoável, ok? E a questão da digestão, absorção e assimilação dos nutrientes, que é a nutrição, né? É você conseguir fazer a digestão de alimentos, conseguir ter a absorção desses nutrientes e a assimilação, ou seja, quando você come alimentos que não são alimentos, vamos dizer assim, você não tem uma digestão tão satisfatória. E a absorção de nutrientes é uma absorção bem pobre. Por quê? Porque esses alimentos, como eu tinha falado na aula anterior sobre obesidade, são alimentos que nem sempre são os alimentos de verdade, vamos dizer assim. Entendeu? Se você olhar lá naquela pirâmide lá da alimentação, você vai perceber que existem alguns alimentos que não são tão indicados para que a gente possa estar consumindo em grande quantidade. Ok? Como são relacionados a pressão arterial e o exercício? A atividade física regular ajuda com que seu coração esteja mais saudável, bombeie mais sangue e tenha menos resistência. Nesse momento, a pressão nas paredes dos vasos diminui, o que conduz com uma diminuição da pressão arterial. O aumento do exercício ele pode diminuir a pressão arterial sistólica e a pressão arterial máxima de 4 a 9 mmHg em média, ou seja, quando você pratica exercícios físicos, a sua pressão arterial máxima, ou seja, vamos supor que ela é 14 por 9, ela pode diminuir de 4 a 9, ou seja, você que tem uma pressão 14, aí você pode passar a ter uma pressão 10, uma pressão baixinha, uma pressão bem tranquila. No mínimo, esse efeito ele é equivalente a alguns medicamentos antihipertensivos, ou seja, olha como que o exercício físico ele consegue fazer o que os remédios fazem com o seu corpo, ou seja, ele consegue baixar a sua pressão, fazer com que ela seja controlada apenas com exercício físico. Para algumas pessoas, o exercício pode ajudá-los a reduzir a dose ou inclusive parar de tomar medicamento, como eu falei anteriormente. Tem casos que você vai diminuir a quantidade de medicamentos e tem casos que você vai parar totalmente. Por quê? Porque a sua pressão ela voltou ao normal, numa boa, só com exercício físico, e aí você não tem necessidade de ficar tomando outros medicamentos. Se a sua pressão arterial estiver dentro do nível normal, o exercício ele pode ajudar a prevenir a hipertensão mais adiante. Ou seja, se você tem uma pressão arterial hoje normal, você tem a prática constante de exercício físico, dificilmente você vai ter hipertensão mais tarde, tá? E o exercício ele ajuda a regular também e manter um peso saudável, que é um critério para você ter uma pressão normal. Ou seja, se você não faz exercício e está sempre acima do peso, você vai ter um risco de ter uma hipertensão mais ou menos tarde. E aí, esse controle do peso ele vai ajudar a você não adquirir a hipertensão. Mas para baixar a pressão arterial, mantê-la em limites normais, o exercício deve ser feito com regularidade. Ou seja, não adianta você treinar na segunda, aí você vai passar uma semana sem treinar, treinar na terça, aí passa mais uma semana, treinar na quarta e assim por diante. Você não vai ter resultado. Você tem que ter uma prática regular desse exercício. Procurar fazer todos os dias, mesmo que seja pouquinho tempo. A gente vai ver a questão de tempo aí que é aconselhável, mas que você possa fazer o máximo de dias possível, para que você possa fazer isso com regularidade e condicionar o seu corpo melhor, para ele não ter um acúmulo de gordura, ele ter um gasto energético de acordo com o seu dia a dia, tá? Esse processo aí demora de 1 a 3 meses para modificar a pressão arterial. E para que esse efeito deve continuar praticando. Ou seja, não adianta você fazer durante 3 meses, a pressão arterial melhorou e aí você para de fazer. Não. Se você parar, daqui a algum tempo você vai voltar a ter os mesmos problemas. Ou seja, é como se você tomasse um remédio e não parasse de tomar esse remédio. Ok? Vamos lá. O exercício aeróbico é a forma efetiva de controlar a pressão arterial. Portanto, não precisa ir para a academia todos os dias durante horas.
Simplesmente aumente a flexibilidade, a intensidade e a frequência do seu exercício diário. Ou seja, você tem a possibilidade de ir para uma academia? Ok, que bom. Mas se você não tem a possibilidade de ir para uma academia, você pode, com a caminhada, com a corrida, você pode conseguir ter resultados semelhantes ou às vezes até melhor, dependendo da situação que se encontra a tua saúde, ok? Qualquer atividade física que aumente seu ritmo cardíaco é a respiração, ela consiste em uma atividade aeróbica que inclui, por exemplo, nas tarefas domésticas, cortar uma grama, arrastar folhas, que é varrer, né, jardinagem, limpar a casa, subir escadas. Tem a questão esportiva, que é basquete, tênis, correr, ciclismo, natação, dança. Então você percebe aí que você tem diversas possibilidades de estar se exercitando e vamos dizer assim, de uma forma bem clara, você não se exercita se você hoje em dia não quiser, porque hoje a gente tem inúmeras possibilidades de você treinar e você não treina às vezes por preguiça, porque você diz que não tem tempo, mas na verdade você tem tempo, só que é o que eu falo para todo mundo. Se hoje você não treina porque você não quer, posteriormente você vai treinar obrigado. Entendeu? Hoje é muito mais fácil você treinar por livre e espontânea vontade do que daqui a algum tempo você ir no médico e o médico fala assim, ó, ou você entra para uma academia e começa a fazer exercício, ou você daqui a 3 meses você vai morrer. Porque a sua saúde ela tá tão precária que se você não fizer nada para melhorar, você vai acabar falecendo. Bom, a recomendação é que essas atividades elas sejam feitas pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, por volta de 30 minutos por dia, em 3 dias, né? E você vai ter um resultado legal. Ou 75 minutos por semana para movimento de alta intensidade. Trate de passar pelo menos 30 minutos das atividades aeróbicas de 5 dias ou mais na semana. Ou seja, vamos supor que você faça 40 minutos por dia. Já é um tempo muito bom para que você possa treinar, possa começar. Agora, se você nunca treinou, o que você conseguir fazer por dia já está de bom tamanho. Se você conseguir só fazer 20 minutos hoje, poxa, beleza, foi uma conquista. Amanhã você vai conseguir fazer 25. Depois você vai conseguir fazer 30. E quando você perceber, você já está fazendo aí 1 hora de exercício numa boa, sem ter tantas dificuldades. E se uma pessoa ela for muito ocupada, ela pode dividir o período de 30 minutos em movimentos mais curtos. Por exemplo, 3 exercícios de 10 minutos durante 3 vezes no dia. E aí você vai ter um treinamento de 30 minutos também. Ou seja, o que é 10 minutos? Às vezes a gente perde quase 1 hora no WhatsApp, no Instagram aí. E o que é 30 minutos para a gente treinar? Ok? Bom, o treinamento com peso ele pode aumentar temporalmente a pressão arterial durante o exercício. Ou seja, quando você treina na academia lá com peso, é normal sua pressão ela aumentar durante aquela prática ali. Mas ela com o tempo, você treinando isso com o tempo, isso só vai trazer benefícios para você. Este aumento ele depende do peso que você levanta, entendeu? Por exemplo, se você levantar um peso muito alto, a tendência é a sua pressão ela aumentar mais. Se o peso for levinho, é tranquilo. Então, portanto, o benefício a longo prazo são muito bons. Os levantamentos de peso ajudam a melhorar o estágio cardiovascular e reduz o risco cardiovascular em geral. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos recomenda usar esse tipo de exercício ao menos 2 vezes por semana, ou seja, se a gente for ver aí a semana de segunda a sexta, a gente pode segunda, quarta e sexta fazer exercícios aeróbicos, terça e quinta fazer exercícios de musculação, tá? Isso aí é uma dica para vocês, tá? Se tiver hipertensão e quiserem treinar com peso, lembre-se, aprender a utilizar o peso adequado, pratique a técnica correta para reduzir o risco de lesão. Pessoal,
Esse primeiro tópico é importante. Não adianta você chegar na academia e querer pegar aquele peso que o cara já de 1 ano que está treinando pega. Se você está iniciando, começa com um pezinho leve e vai aumentando conforme você vai perceber que há a possibilidade de você aumentar o peso. Não precisa você chegar na academia e pegar um peso altíssimo, tá? Você não precisa segurar a respiração, reter o fôlego, prender o ar. Você precisa respirar normalmente, como o exercício está se decorrendo, e você vai respirar normalmente. Quando você fizer a força, você solta o ar. Quando você estiver realizando o que a gente chama de fase excêntrica, você respira novamente. E assim por diante. Você pode dividir o peso em mais tempo, ou seja, os pesos são pesados e requerem muito esforço e causam a pressão arterial alta. Então, se você já é hipertenso, você não precisa pegar o peso alto. Você pega um pezinho levinho, como eu falei anteriormente. Ou, se for o caso, você pode, por exemplo, em uma série de 10, você faz ela em 2 vezes. Você divide, faz 5 com o peso. E aí depois você bota no chão, descansa um pouquinho, pega o peso de novo, faz mais 5. Se o peso estiver realmente um pouquinho mais alto. Ok? E a gente tem que escutar o nosso corpo. A gente sempre fala, o nosso corpo fala. Desde que o exercício, imediatamente se tiver dificuldade para respirar, enjoo, não adianta você ficar forçando alguma coisa. Tem gente que fala, eu vou na academia e eu faço tanta força que eu fico sentindo vontade de vomitar. Isso não é legal, isso não é saudável. Tem gente que, vamos dizer assim, se gaba porque vomitou na academia, mas isso não é legal. Isso vai trazer algumas consequências para o corpo que vai fazer com que ele, de certa forma, tenha alguns malefícios, né? Ok? Só passando para o último slide, aí a gente tem o exercício. Vocês vão realizar uma redação com o tema que abordamos em nossa aula sobre hipertensão e o exercício físico. Procurar abordar o máximo de informações adquiridas durante a aula e ao final do texto. E aí você vai concluir com a sua opinião sobre a importância da prática dos exercícios físicos, ok? Pessoal, façam isso no caderno. Não precisa fazer digitar e me mandar digitado, não. Façam no caderno, tirem a foto e, se possível, tirem uma foto com uma resolução bem legal para a gente poder ler o texto que vocês fizeram aí, a redação, tá ok? Façam essa redação com aproximadamente 15 linhas, tá bom, pessoal? Pessoal, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.